Olá, meu nome é Matheus, eu sou médico e hoje eu vou trazer uma aula aqui informativa sobre o pectus carinato, que nada mais é do que o popular peito de pombo, né? Uma deformidade aí da caixa torácica. Então esse aqui é uma foto do tradicional mesmo, do pectus carinato inferior, que seria o peito de pombo. Então a gente tem uma proeminência desse osso, né, do osso externo. Então, por conta de algum crescimento ou alguma deformidade aqui nas placas de crescimento das cartilagens, a gente vai ter uma protuberância desse osso externo. Então, as cartilagens aqui das costelas, né, que fixam nesse osso, pode empurrar ele para frente, formando esse o que a gente chama de pectus carinato. Tem uma prevalência aí de uma pessoa para cada 1.000, né, adolescentes aí. Ele é menos frequente do que o escavado. O escavado é quando tem aquela depressão e ele é mais comum perceptível após os 10 anos, né? Isso aqui é muito perceptível por conta do estirão de crescimento. Então, quando a pessoa chega naquela fase, né, da puberdade, onde ele vai ter o estirão de crescimento, há uma piora, acentuação dessa deformidade e é quando se faz mais o diagnóstico e se percebe. Mas, retrospectivamente, consegue perceber que esse paciente já tinha histórico disso até mesmo na infância. E ele vai ter uma piora, né, nas mulheres aí nos 16 anos, que é o pico, né, e os 18 anos nos homens. Então aí seria o pico desse estirão e é o pico dessa deformidade. É, então, como classificação, né, o carinato, a gente tem alguns tipos, né, que seria o inferior, que seria esse mais baixo, mesmo após o manúbrio, que é a divisão do externo, tem uma protuberância dessa parte. O superior, que seria uma protuberância maior dessa parte, lembra até um pouco o pecto escavado, né, que deixa aqui um pouco mais baixo, e o lateral, a gente percebe que ele tem um desvio aqui maior, né, para o lado direito, esse osso aqui. Então, esse seria um tipo de classificação. Em relação a sintomas, né, é uma coisa praticamente estético, né, a maioria dos casos. E assim, a sintomatologia apresenta principalmente um crescimento mais progressivo, né, principalmente na adolescência, que a pessoa vai conseguir perceber essa alteração. Mas pode ter associado com alguns tipos de sintomas que a maioria dos pacientes relatam, que são palpitações, dispneia, até mesmo alguma sibilância no exame físico, né, que é um chiado. É, Isso aí pode piorar na prática de atividades físicas. Então o paciente reclama disso aí na hora da educação física, de fazer algum tipo de exercício. Bem, além dessas manifestações, né, isso aqui normalmente são após a correção, né, do problema, eles vão desaparecer, se o paciente não tiver nenhum histórico de algum outro problema. Então, normalmente é uma questão mais estética, então causa também, né, um transtorno aí de ansiedade, né, naquele jovem, no adolescente, né, a vergonha, fica mais retraído, vergonha de tirar a blusa, né, em público. Isso aí também vai causar alguma deformidade ali na coluna, né, torácica, uma cifose, né, mais uma retração aí dos ombros, né, para tentar minimizar, né, acentuar essa alteração. Bom, como tratamento, né, acho que seria a parte mais importante aqui para a gente falar. O tratamento vai depender muito do grau, né, de cada um e daqueles tipos, daquela classificação que a gente mostrou. A fisioterapia e musculação, em casos mais leves, né, para aqueles adolescentes depois dos 16, 18 anos, com acompanhamento, ela pode ter algum benefício, né, em relação digamos assim, vai esconder um pouco mais esse pectus. Então, aqueles casos bem discretos, isso aí pode ser que tenha alguma ajuda, mas ele não consegue resolver, né, a progressão desse problema. Então, assim, todo o tratamento baseia nessa lei de Wolff, que é a lei que fala que o osso é uma estrutura dinâmica e corresponde ao esforço e às tensões da vida diária, reabsorvendo-se e reconstituindo-se de uma maneira contínua e ativa. Então, é como se fosse também aquela parte do aparelho ortodôntico, né, que é mais comum, ou algumas outras alterações aí da coluna, aquelas próteses. E a partir daí é que tem a indicação, às vezes, desse tipo de tratamento que seria, né, compressores dinâmicos do tórax. Então, esse aqui seriam os tratamentos não invasivos, né? Então, naquelas fases aqui também que a gente poderia acrescentar nos adolescentes, a partir dos 10 anos, né? E até os 18 aí, se ele tiver o tórax, né, mais flácido, a gente pode lançar a mão desse tipo de tratamento.
que seria com as órteses. Então a gente colocaria uma órtese aí para tentar corrigir esse tratamento. Como funciona? Né, ele vai dar uma tensão ali diariamente, cerca aí de, tem que ficar pelo menos quase 23 horas, né, até dormir com esse aparelho. Então tem esse desconforto. E é um tratamento que dura aí por volta de 6 meses e pode durar até 2 anos. E assim, ele vai ter benefícios melhor naqueles casos, no máximo moderado, né, nos pectos ali carinatos inferiores, laterais também, e menos benefício nos pectos carinatos superiores. Bem, esses aqui são só alguns exemplos de próteses, né, foi retirado mesmo da internet essas imagens. Então, a gente pode lançar, esse seria um modo menos invasivos. Agora, já nos pacientes, né, com uma alteração mais severa, ou então ele estiver numa fase aí adulta, que ele já não tem, né, as cartilagens já mais que vai sofrer tanta alteração, o método padrão, né, de correção seria a esternocondroplastia modificada, que chama a cirurgia para correção desse tipo de problema. Esse é uma foto tirada de um atlas, só para ilustrar aqui mais ou menos, né? Então a gente percebe que aqui não tem deformidade do externo. Mas só para ilustrar como seria a cirurgia, né, a gente percebe que aqui a gente tem várias cartilagens. Essa parte aqui são as cartilagens que mantêm o externo, que seguram o externo. Então, como funciona essa cirurgia? Se faz uma incisão, né, entre a pele e o subcutâneo, disseca os músculos até chegar nessa parte aqui dessas cartilagens. E a gente faz a retirada dessas cartilagens, posiciona o externo no lugar e fixa ele de novo. Em alguns casos a gente precisa até tirar um pedaço dele, quebrar um pouquinho para poder alinhá-lo. E essas cartilagens, né, depois de 3 meses a um tempo maior, elas vão se refixar aqui no externo e mantê-lo, né, na posição. Então, uma cirurgia basicamente estética. Então, indicado naqueles casos mais severos, né, um paciente que já tem algum problema, até mesmo psicológico, de ansiedade, tudo por conta disso. A cirurgia normalmente nas mulheres fazem cortes inframamilares e cortes longitudinais no externo, às vezes nos homens, né, para facilitar a correção. Bem, eu espero assim ter falado um pouco de tudo aí desse tipo de tratamento do Pectus, e qualquer dúvida estou à disposição aí para responder. Muito obrigado.